E agora nós vamos conhecer as aventuras do Pinto Júnior, uma narrativa que foi contemplada com uma menção honrosa. E para contar essa história para vocês, convidamos a Felícia Fleck. Felícia, eu peço que você inicie com a sua autodescrição. Então, boa tarde. Eu sou a Felícia, sou uma mulher branca, de estatura baixa para mediana. Tenho cabelos cacheados, castanho escuro, com algumas mechas loiras. E hoje uso uma blusa vermelha, uma calça rosa claro e sapatos vermelhos. Havia um velho pergaminho. Um pergaminho escrito pelo grandioso profeta Galácio da Pinta. Nele, uma profecia que dizia que o bilionésimo pintinho a nascer no reino dos galináceos será o herói mais destemido de toda a era galinácea. Ele derrotará feras com mais do que o triplo do seu tamanho. E será o rei de todos os galos, galinhas e pintinhos. A profecia diz ainda que o herói saltará de penhasco sem se machucar e fará de tudo para finalizar a sua grande missão. O pintinho será forte, corajoso e inteligente e passará por incríveis aventuras e batalhas. E nenhuma delas será derrotado. Quando o bilionésimo pintinho nasceu, uma multidão de galos e galinhas rodeavam para ver se aquela profecia era de fato verdadeira. E não é, gente, que o bilionésimo pintinho a nascer foi justamente herdeiro do trono real, o príncipe Pintildo. Agora, vocês imaginem, assim, quando nasce uma criança, ou melhor, nesse caso, né, quando nasce um pintinho, as pessoas, ou melhor, os galos e as galinhas, elas costumam, assim, levar um presente, um regalo, uma oferenda para o recém-nascido. Agora, se o recém-nascido pertence à família real, aí esse presente é obrigatório. E os galos e galinhas que moravam assim lá no norte do país, eles ficaram um pouco preocupados, porque para chegar do norte até o Palácio Real, levava um bom tempo, gente, talvez até 2 meses de caminhada. E se 2 meses já é um bocado para a gente, vocês imaginem para uma galinha. Corresponde a grande parte da sua vida. Bom, tinha uma família que morava lá no norte, que tinha um pai, uma mãe, já velhinhos assim, e um filho, Pinto Júnior, um pinto que tinha uns 6 meses de idade. Ele era, assim, muito corajoso e muito inteligente, inclusive muito mais inteligente do que o costumeiro para a sua idade. Ele, então, foi incumbido de fazer essa travessia. E aí ele preparou, assim, uma sacola. Ele botou dentro dela um saco de dormir, alguns mantimentos, botou também água e grãos de milho dourados, deliciosos, que ele levaria de presente lá para o príncipe Pintildo. Antes de sair, os seus pais recomendaram que Pinto Júnior andasse assim sempre em linha reta, que ele haveria de dar no castelo. Pinto Júnior, então, pegou a sua sacola e seguiu o seu caminho. Logo, ele encontrou um monte de galos e galinhas e também pintinhos que faziam o mesmo trajeto. E lá pelas tantas, ele conheceu um vendedor que chamava Galileu.
Galileu aproveitava a grande movimentação de galos e galinhas para aproveitar e vender coisas variadas no seu carrinho. Então, Pinto Júnior conversou ali um pouquinho com ele e continuou caminhando. Ele foi entrando mata dentro, o caminho, né? Sempre em linha reta, e adentrando a mata. E aí, ele lembrou de uma história, uma antiga lenda, que dizia que nessa mata vivia um monstro. Ai, melhor nem pensar nisso. E continuou seu caminho. Só que dali a pouco, gente, ele escutou um grito. Aliás, um grito, não, vários gritos. Ele começou a tentar espiar assim de longe e ele viu uma jaula cheia de galos e galinhas presos. E fora da jaula, um monstro, um terrível, um horroroso monstro. Ai, Pinto Júnior ficou pensando assim, como é que ele podia ajudar aqueles galos e galinhas a se libertarem? Até que, dali a pouco, o monstro, ele se afastou da jaula, se sentou assim num canto, se recostou e, dali a pouco, dormiu. Ele teve uma ideia, então. Ele foi se aproximando assim daquela jaula cheia de galos e galinhas e pintinhos e começou a conversar com eles. Começou a perguntar se algum deles tinha assim algum objeto pontiagudo. E, gente, vocês acreditam que dentro da jaula também estava Galileu, que ele havia encontrado alguns passos atrás? E Galileu, justamente, que tinha coisas variadas, tinha uma espada assim, cravejada de brilhantes. Então, Pinto Júnior pegou essa espada e, bem sorrateiramente, ele foi se aproximando do monstro e começou assim a tatear as suas vestimentas com a espada. Ele estava atrás de uma chave, claro, para abrir a porta da jaula. E ele encontrou a chave justamente dentro do bolso do monstro. E aí, ele abriu a porta da jaula e libertou as galinhas, os galos e os pintinhos. E felizes da vida começaram a saudar Pinto Júnior e queriam enchê-lo de presentes. Só que o caminho, né, gente, ainda era bem longo até chegar ao palácio. Então, Pinto Júnior não quis pegar muita coisa, não. Ele escolheu uma coisinha aqui e outra ali e botou na sua sacola. Só que Pinto Júnior, além de ser assim um pintinho muito inteligente, muito corajoso, ele também era muito forte. Aí ele pegou aquela jaula e jogou a jaula inteirinha assim, ó, gente, em cima do monstro. E ficou lá bem preso. Aí ele chamou as autoridades para que elas dessem um jeito naquela situação. E agora, Pinto Júnior seguiu o caminho com seus novos amigos. Eles caminharam um bom pedaço juntos. Mas lá pelas tantas, os novos amigos resolveram assim, pegar um atalho. E Pinto Júnior, que não era muito dado assim a se deixar levar pelas ilusões, achou que o melhor era seguir assim, ó, sempre reto, como seus pais haviam lhe sugerido. E foi o que ele fez, se despediu e continuou caminhando. Ele caminhou mais um pouco. Ele viu diante de si um muro, um enorme muro. E achou meio esquisito, gente, porque aquele muro, ele não estava ali antes. Aí ele pensou, será que eu dou a volta por esse muro? Não, é capaz de eu me perder. Já sei, vou escalar. E aí ele pegou a espada, que tinha sido um dos presentes que ele tinha ganhado, e a espada ele foi cravando, assim, ó, bem nos buraquinhos das pedras do muro. E ele foi cravando a espada e foi escalando. E foi cravando e foi escalando. E foi cravando e foi escalando. Até que depois de um bom tempo ele chegou lá em cima. Lá de cima ele pôde ver que para o outro lado havia uma aldeia, uma pequena aldeia, com galos e galinhas. E aí ele pensou, será que agora eu escalo de volta? Ou será que eu pulo, né? Melhor pular mais rápido. E aí então ele pulou. Só que, gente,
o caminho da descida era tão longo, mas tão longo, mas tão longo, que ele ficou até um pouco entediado. Aí ele lembrou de um outro presente que ele tinha ganhado, um livro. Aí ele abriu enquanto ele caía, tá? Ele foi assim virando as páginas, lendo um pouquinho, e o livro chamava A Galinha Ruiva, um clássico. Terminou de ler e caiu intacto. Logo, começou a conversar com um dos galos da aldeia, né? Um galo aldeão. E o galo contou a ele que o príncipe Pintildo havia pronunciado as suas primeiras palavras, e elas foram: ovelhas más. Ovelhas más? Quando ouviram isso, as galinhas acharam que, de fato, as ovelhas eram más e declararam guerra a elas. E foi por isso que construíram aquele enorme muro para separar o reino das galinhas do reino das ovelhas. Ai, Pinto Júnior não gostou nada daquilo, porque, afinal de contas, galinhas e ovelhas sempre foram amigas. Mas, enfim, ele estava tão cansado que ele resolveu descansar. Mas não sem antes contar um pouco aos galos e às galinhas da aldeia um pouco das suas façanhas que já tinha vivido até ali. Só que aí, gente, no meio da madrugada, um estrondo. As ovelhas haviam invadido a aldeia e queriam vingança. Ai, Pinto Júnior, que além de ser corajoso, forte, ele era mesmo inteligente, ele também era, assim, muito bom como mediador de conflitos. Então, ele começou a conversar assim com as ovelhas e disse que ele ia até o Palácio Real, que ele ia conversar com o príncipe Pintildo e que ele mesmo haveria de dar um jeito naquela situação, que eles não se preocupassem. E ele foi tão bom assim de bico, gente, que as ovelhas se convenceram e resolveram dar alguns dias de trégua. Ai, os galos e galinhas da aldeia ficaram tão felizes, mas tão felizes que também quiseram encher Pinto Júnior de presentes. De novo, né? Pinto Júnior ainda tinha um certo caminho pela frente. Então, escolheu uma coisinha aqui, uma coisinha ali, botou dentro da sua sacola e seguiu mais um pouco o caminho. E foi caminhando, 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 até que a mata foi indo, foi deixando e foi chegando à cidade. E na cidade, uma enorme praça. Diante dela, o Castelo Real. Ai, finalmente! E aí, diante do castelo, bem na entrada do castelo, uma belíssima, uma maravilhosíssima galinha fazia a recepção dos convidados. E Pinto Júnior, feliz, já foi logo abrindo assim a sua sacola, pegou aqueles grãos de milho dourados deliciosos e entregou a ela. Mas a galinha olhou para ele e disse: ai, não, grãos de milho dourados não são bem-vindos aqui. O príncipe Pintildo, que na verdade agora é o rei Pintildo, disse que não gosta de grãos dourados. E ele também não gosta desse povo aí, desses galos e galinhas que moram lá no norte. E se você é de lá, acho bom você sair já daqui. Ah, não, Pinto Júnior agora ficou indignado. O príncipe, o rei Pintildo que fosse, já tinha passado de todos os limites. Ele foi andando, e derrubou a porta do castelo. Às vezes acontece isso, né, gente, quando a gente está muito bravo, assim. Bom, mas aí ele entrou e logo foi detido pelos guardas. Aí ele lembrou da espada que ele tinha, pegou a espada e começou ali a tentar guerrear com eles. E aí, gente, não sei como, não sei se de lá ou de cá, apareceu o Galileu, o vendedor, que jogou para o Pinto Júnior uma outra espada. Agora ele tinha duas e começou a lutar com os guardas com aquelas duas espadas. E aí ele pensou uma coisa que ele
sempre imaginara fazer, mas ele nunca tinha tido oportunidade. Então ele abriu as suas asas, cada uma segurando uma espada, e ele começou a girar. E ele foi girando, e 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 foi girando. E ele começou a levantar voo, porque aquelas espadas se transformaram em hélices. Aí ele foi chutando assim os guardas para ganhar um pouco de tempo, e foi girando, 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 até chegar bem pertinho onde estava Galileu. Quando encontrou Galileu, Galileu disse a ele: eu tive acesso ao velho pergaminho, e você nem imagina o que eu descobri. Na verdade, o profeta Galácio da Pinta errou seus cálculos. O bilionésimo pintinho a nascer não é o príncipe Pintildo, o rei Pintildo que seja, é você, Pinto Júnior. Pinto Júnior ficou muito surpreso. Não pode ser. Mas aí ele abriu o pergaminho e disse: diz aqui, derrotei uma fera. De fato, derrotei uma fera. Venci batalhas. Também. Eu sou inteligente. Sou forte e sou corajoso. E até pulei de um penhasco. Ele ficou convencido. Mas, e agora? Como é que iam convencer todos os outros? Não vão acreditar na gente. Não. Bom, não custa tentar, disse o Galileu. E os dois, então, foram até o quarto do rei Pintildo, que ficava assim no andar de cima. E lá, a gente tinha uma janela enorme assim, ó. Aí eles abriram aquela janela e lá embaixo, galos, galinhas e pintinhos, todos os fitavam. E quem não estava em silêncio foi silenciado pelo próprio silêncio. Então Pinto Júnior disse: eu sou o Pinto Júnior, o verdadeiro pintinho desta profecia. E começou a contar sua história. Todos o ouviram com bastante atenção, mas depois que ele terminou de contar a história, disseram: não, é mentira! Queremos provas! Pinto Júnior. Estava tão cansado. Ele ficou tão triste nessa hora, depois de tudo que ele tinha passado, que ele não resistiu e começou a chorar. E chorou tanto, gente, que ele chegou assim a se afogar, tanto nas suas lágrimas quanto nos seus sentimentos. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, assim, de se afogar nas próprias lágrimas e nos próprios sentimentos. Quando acontece isso, às vezes a gente até perde os sentidos, não é? Foi o que aconteceu. Pinto Júnior simplesmente desmaiou e caiu para fora da janela, desmaiado. E aí, enquanto ele caía, as nuvens foram se afastando. O chão foi se aproximando. Galos e galinhas foram pulando. E quando ele chegou, o chão rachando. Mas ele caiu intacto. Agora sim. Todos acreditaram que ele era o verdadeiro pintinho da profecia. E naquele mesmo momento ele foi nomeado um novo rei. Dizem que ele foi o melhor rei de toda a era galinácea. A primeira coisa que ele fez foi mandar destruir, assim, aquele muro. Ele restaurou a amizade das ovelhas com as galinhas. Ele também fez estradas que interligavam todos os cantos do país. E agora se podia chegar mais rápido de um ponto até o outro. Mas, além de tudo, gente, ele também era muito generoso. Porque os galos e as galinhas queriam prender o antigo rei Pintildo. Mas ele disse que não. Que Pintildo, na verdade, fora um pintinho assim, muito jovem, que não tinha nem muita consciência do mal e da confusão que ele havia causado. E desde muito cedo ele havia perdido a sua infância porque
estava sempre com um microfone colado no seu bico. Ai. O Galileu, por ter descoberto os erros de cálculo do pergaminho, ele foi nomeado o novo ministro da Economia. E dizem que foi um ministro muito bom. Ele até criou assim um plano de investimentos chamado o Plano dos Ovos de Ouro, que rendeu milhões ao reino. Ai, tudo estava bem. Ou melhor, quase tudo. Pinto Júnior, ai, ele estava assim com uma saudade da sua casa, da sua terra, da sua família. Ai, ele não queria mais ser rei. Então, ele resolveu empreender a sua maior aventura, voltar para casa. E quando ele chegou lá nas terras do norte, ele foi abraçado pelos seus pais, que, embora bem velhinhos, ficaram muito contentes com a sua volta. Agora sim, o reino estava em paz. E essa história acabou quando o primeiro galo cantou. Obrigada. Obrigada, Felícia, pela apresentação. Então, agora, dando sequência à nossa programação, nós teremos um momento de bate-papo e nós convidamos o Arthur, que é o autor, Arthur Crespi Castro, e o ilustrador Lemas para esta conversa. E a mediação será de Gica Voigt, que coordenou o processo de edição. Sejam bem-vindos. Eu peço novamente que a equipe de som forneça os microfones aos nossos convidados. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Que legal que a gente tem crianças de todas as idades aqui na plateia hoje. Vou começar, então, fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 48 anos, tenho cabelo curto, castanho, começando a ficar um pouquinho grisalho, uma franja bem curtinha, e eu estou usando uma blusa ferrugem com um blazerzinho xadrez em tons de verde por cima, uma calça preta e um anel vermelho. Pode fazer a tua audiodescrição também, Arthur. Boa tarde, meu nome é Arthur, sou um homem moreno, tenho 11 anos, estou usando uma calça bege e uma camisa azul. Eu sou o Rafael Lemas, sou um homem branco, moreno, estou de touca colorida, tenho barba, camiseta branca e um sapato colorido. E é isso, é uma calça cinza. Obrigada. Eu acho que estou ouvindo alguém falando papai, será? Teu filho está aí? Na plateia? Ah, legal. Bom, gente, a ideia é a gente conversar hoje com o Arthur, autor desse livro que daqui a pouquinho vocês vão ter em mãos também, que é As Aventuras de Pinto Júnior, né? Estou mostrando aqui ele com a sobrecapa, já vamos falar sobre isso, o que é essa sobrecapa, depois vou mostrar a capa para vocês. Essa história que a gente acabou de ouvir
aqui, né, contada pela Felícia, essa artista que a gente gosta tanto. E esse livro, escrito pelo Arthur, esse menino, esse jovem, podemos dizer que você é um pré-adolescente já, né? Quando você se inscreveu, acho que você era criança, mas agora você já é um pré-adolescente, né? Ilustrado pelo Rafael, que a gente conhece por Lemas. Então, vou falar um pouquinho desses dois artistas aqui para vocês. O Arthur Crespi Castro, ele é de Brusque, ele adora criar mundos de fantasia, adora explorar perguntas existenciais em seus desenhos, músicas e histórias. Aos 10 anos, teve a sua primeira exposição, e foi aos 10 anos que ele foi premiado com essa menção honrosa do Prêmio Sesc. Agora, com 11 anos, ele está lançando o seu primeiro livro e também está se preparando para o lançamento da sua primeira música. Ou seja, o Arthur é um artista que atua também em outras áreas. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais sobre isso. Já o Lemas, conto para vocês que o Lemas começou o seu caminho nas artes através da música, olha aí, mais uma coisa que os dois têm em comum, e do grafite, no começo dos anos 2000, na cidade de Porto Alegre. Ele é formado em licenciatura em artes visuais pela UDESC, de Florianópolis, e que é a cidade onde ele mora desde 2011. Em 2014, ele fez um intercâmbio de 1 ano na Universidade de Lisboa, onde ele estudou ilustração, animação e pintura. Possui diversos murais solos e coletivos, dezenas de pessoas tatuadas com seus desenhos e já publicou 2 livros autorais. Está lançando o seu segundo livro como ilustrador, que é esse livro aqui. Segunda vez que o Lemas ilustra um livro de outra pessoa que não é seu próprio. Eu sou Gica Voit, eu sou artista também da área de música inicialmente, mas também do teatro, de outras áreas também. Sou produtora cultural e sou editora na Traços e Capturas, que o André já contou aqui um pouquinho para vocês, que é uma editora que atualmente está sediada em Florianópolis, uma editora que tem 14 anos e que publica livros de literatura e também livros na área de patrimônio, memória, artes em geral. E temos uma coleção de livros para infância e livros infanto-juvenis. A gente da Traços Capturas se sentiu assim muitíssimo honrados de termos recebido esse convite do Sesc. Então, primeiramente, quero agradecer ao Sesc pela confiança, né, a Mari, ao Claudemir, pela confiança no nosso trabalho e por terem nos chamado para fazer essa parte do livro, que é a coordenação editorial, pela qual vocês passaram, na qual vocês estiveram junto com a gente aí nesse processo. E vamos lá. Eu preciso também, antes de passar as perguntas, eu preciso contar para vocês que, além da Mari e do Claudemir, que são a comissão do Sesc, a comissão editorial do Sesc, além do André e de mim, que fizemos a coordenação editorial, nós tivemos uma equipe trabalhando nesse livro, né, Arthur? Você acompanhou todo o processo. A gente teve uma revisora, que foi a Sandra Knoll. Depois do texto já revisado, e aí com o trabalho do Lemas também, que fez a ilustração, a gente pegou todo esse material e passou para a próxima pessoa da etapa, que é a Aline Assunção, que está por aqui, está lá atrás, que é a designer da editora. Ela é a responsável por criar esse projeto gráfico, porque, assim, um livro começa com texto, né? Então, está ali aquele texto escrito naquela folha em branco, e aí tem os desenhos que o Lemas trouxe. Mas depois tem que fazer um monte de escolhas, né? Tem que escolher que letra que a gente vai usar, que tamanho que vai ter esse livro, qual vai ser o tipo do papel, enfim, vários detalhes que a gente tem que escolher. Isso a gente faz na coordenação editorial e com o apoio da nossa designer também. Ela faz muitas escolhas ali também. Então, vocês estão vendo que um livro, para ser feito, precisa de muita gente. E isso eu estou falando só da equipe criativa do livro, né? Depois, o livro vai para a gráfica
E tem mais um monte de gente que precisa trabalhar lá naquela gráfica, naquela fábrica, para fabricar aquele livro, depois para transportar. E depois tem toda essa equipe aqui, que não sei se vocês estão vendo, mas tem toda uma equipe aqui envolvida para fazer o lançamento, né? Tem uma pessoa fazendo a apresentação, tem os intérpretes de Libras, tem o pessoal do som, o pessoal da luz, o pessoal da filmagem, da fotografia. Então vejam quantas pessoas envolvidas na cadeia produtiva desse livro, quantos artistas e quantos profissionais da área de cultura, né? Então a gente agradece a todos esses profissionais. Viu só, Arthur, quantas pessoas mobilizadas por conta do teu livro? Vamos conversar um pouquinho sobre o teu livro, Arthur? Eu não vou falar mais o resumo da história, porque a Felícia acabou de contar aqui para nós, né? Eu vou fazer umas perguntas aqui para o Arthur e para o Lemas, mas vocês também podem ir preparando aí, se vocês tiverem alguma curiosidade a respeito do que a gente vai conversar, outro sobre o livro, enfim. Queria que você contasse para nós, Arthur, da onde você tirou essa história? Como é que você criou essa história tão divertida? O que te inspirou? O que te moveu a criar essa história? E aí, eu queria que você já contasse um pouquinho para nós como é que foi assim o processo de você escrever. Da onde que ela surgiu e como você escreveu, se foi tudo de uma vez ou você foi escrevendo aos poucos, foi mudando. Enfim, conta um pouquinho para nós como é que foi isso. A história do Pinto Júnior começa quando eu estava num restaurante com meu irmão e meu primo. Então, tinha uma máquina de bichinho, daquela... pegar... Então, a gente conseguiu pegar um bichinho de pelúcia depois de umas 50 tentativas. E eu trouxe ele aqui, ó. Aí decidimos chamar de Pinto Júnior. Vamos botar ele aqui para participar da conversa com a gente? Olha que fofo. Aí vocês chamaram ele de Pinto Júnior. Pegaram esse bichinho na máquina, gastaram todo o dinheiro do pai e da mãe ali. Comprar o bichinho era bem mais barato, mas eles queriam pegar na maquininha, tá certo? Pegaram, que bom, né? Olha aí o resultado que deu, ó. Virou uma história, vejam só, nem todo o dinheiro foi desperdiçado. E aí, pegasse o bichinho, surgiu o bichinho, mas como que surgiu a história? Porque o texto é muito longo, é cheio de aventuras. Como é que você foi criando isso? O meu irmão decidiu levar o Pinto Júnior para a escola. Sexta-feira era dia do brinquedo, ele sempre levava. Virou uma febre na escola, tipo, todo mundo queria brincar com ele, todas as salas falavam dele, no fim da aula, eu mostrava para as outras salas, só se comentava dele na escola. Então, eu vi aquela situação e decidi criar uma história para meu irmão e seus amigos, eles lerem e contar aí para todo mundo a história do Pinto Júnior. Legal. Então você escreveu inspirado em todo esse acontecimento aí com esse pintinho na escola, né? Porque você gosta de escrever histórias, né? Eu vi, a tua mãe trouxe, me mostrou, depois eu vou pedir para ela até trazer aqui para a gente ver, para mostrar para todo mundo. Uma pasta cheia de histórias, né? Que você escreve desde que idade? Você faz historinhas, desenha histórias, desde que idade que você faz isso? Desde os 5 anos. Desde os 5. Meus pais sempre me incentivaram a ler e escrever. Aí eu tinha vários bichinhos de pelúcia, fazia história com eles. Uhum. Tinha um universo de bichinho de pelúcia, aí sempre escrevendo. Você tem aí a pasta para a gente mostrar? Ah, tá. Busca lá para mostrar depois a pasta. Bom, vamos parar por aqui, então depois você vai falar um pouquinho mais, outras coisas que eu vou te perguntar aqui da história, né? Mas eu vou conversar agora um pouquinho com o Lemas. Lemas, quarto livro, né, que você está ilustrando. Você fez 2 livros autorais
Depois você ilustrou um livro para a autora Graziele Vasques, né? Então, você fez o primeiro Diário de um Caramujo, é o primeiro livro do Lemas. O segundo é o Palhaço, onde ele fala da paternidade, da experiência da paternidade, né? O Lemas é pai. E depois ele ilustrou, a pedido da Graziele, A Menina com os Pés na Galáxia. E agora, As Aventuras de Pinto Júnior. Lemas, quando você recebeu esse texto, a gente te falou, né, que era um texto de um menino que na época tinha 10 anos, né? Eu queria que você contasse para nós um pouquinho de como é que você recebeu esse texto, assim, o que você, como ilustrador, olhou para o texto, o que foi acontecendo contigo, se já vieram os personagens, como é que foi esse processo, o que você achou dessa história quando recebeu, como é que ela chegou para ti e como que ela se transformou nesse trabalho de ilustração que você fez aqui. Boa tarde. Bom, a primeira vez quando o André entrou em contato comigo, ele falou que contou toda a história e tal do SESC, enfim. Ele falou ali, né, que se tu topar, eu já te mando o texto, alguma coisa assim. E me lembro que eu estava na praça com meu filho e eu estava cuidando ele e ao mesmo tempo olhando. E aí eu peguei e só meio que achei muito legal, né? E eu respondi, sei lá, algo muito seco, assim, tipo um ok, ou pode ser. E aí passou um dia ou 2 dias e o André não me mandava aquele texto. E aí ele me mandou depois uma mensagem. Olha, Lemas, eu não sei se tu entendeu direito. É uma ótima oportunidade, algo assim. Eu sei lá se mandei um áudio ou depois um texto vendo assim que, pô, é verdade, né? Eu estava meio ocupado ali e não respondia à altura, assim, né? Porque achei incrível, assim, toda a ideia de ser um texto de um menino de 10 anos e para o SESC e toda essa coisa, assim. E quando eu já li a primeira vez, já ferveu a cabeça, assim, já comecei a enxergar todo aquele mundo ali, tanto que quando a gente foi fazer a reunião, eu não tinha lido mais o texto, assim, porque senão vai me influenciar demais. Eu queria saber do Arthur o que ele já tinha imaginado, se já tinha... Eu sabia que ele desenhava também, se já tinha desenhado algum outro personagem. E aí, quando ele mostrou o Pinto Júnior, aí as coisas também se encaixaram bem melhor, assim, o personagem principal, ele carrega tem até ali no quadradinho ali, tem o relicário ali, né? Que é algo que começa e fecha o livro também, e tem a ver com esse personagemzinho ali do boneco que carrega esse medalhão e tal. Mostrei aqui, isso aqui que você está falando, né? Isso. Ele carrega um colarzinho, né? Aqueles colarzinhos que a gente tem com as fotos, assim, né? Da família. Legal. Legal. Então, você não deu a resposta na hora... Olha o que são o que é o WhatsApp, né, gente? Às vezes a gente acha que a pessoa está sendo grossa com a gente, nada, né? Ela está com o filho, cuidando do filho numa praça, e ela dá a primeira resposta que ela consegue dar, né? Não julguemos os amigos. Arthur, conta para nós uma coisa. Essa história que a Felícia já contou aqui para nós, e, lógico, a Felícia contou uma parte da história. Vocês vão pegar o livro e vocês vão ver que tem muitas aventuras que acontecem ali com o Pinto Júnior. Essa história do Pinto Júnior, você acha que em algum momento essa história tem a ver contigo, assim? Essa é aquela pergunta, né, que geralmente fazem para os autores, assim, né, se é autobiográfico. Não que seja autobiográfico, mas você acha que o Pinto Júnior
esse jovem aventureiro ali da história, ele se parece com você de alguma forma ou não tem nada a ver? Você se inspirou em você mesmo ou você vê nele alguma coisa que possa parecer com você ou não? Em parte pela raciocínio antes de agir, né? Pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Você é assim? Você pensa antes de agir 2 vezes? Mais alguma característica dele assim que você acha que é parecido com você? A inteligência e também foi por causa do meu irmão. A personalidade do meu irmão. Ah, o que ele tem do teu irmão? Porque talvez teu irmão não saiba isso, né? Que você se inspirou nele, então. O que o Pinto Júnior tem do teu irmão? É pequeno e forte. Legal. Parece que, tipo, não tem muito potencial, mas... Então, o Pinto Júnior é aquela figura assim, que tu não dá nada quando tu vê, é um herói. Uhum. Olha, faz muito sentido. Faz muito sentido. Às vezes a gente se engana, né? A gente olha para uma pessoa, para uma estampa, e a gente acha que a pessoa é de um tal jeito. E aí a gente vai conhecendo e vai vendo que a pessoa é de outro, né? Ou essa frase mesmo que eu usei, a gente olha e não dá nada. A gente diz aquela, a pessoa ali, não. E vai vendo e aquela pessoa nos surpreende, né? Legal. Ele é meio pequenininho, né? Tipo, meu irmão tá logo ali. Mas ele é inteligente, é forte. Não pode da idade, né? Sim. E corajoso. Olha, que legal. Você vê isso tudo no seu irmão? Inteligência, força e coragem. Oh, que legal, hein, mano? Uma declaração assim, hein? Em público. O João é o irmão do Arthur, que veio aqui me entregar a pasta também, corajoso. Ele é muito corajoso. Corajosamente veio aqui e entregou a pasta aqui para mim. Gente, essa aqui é a pasta do Arthur, então, que eu estava falando, que a mãe dele me mostrou antes. Depois, se vocês tiverem oportunidade, lá na hora dos autógrafos, deem uma olhadinha. Tem coisas aqui, obras do Arthur, desde quando ele tinha 5 anos, é isso? Né? Tem um que eles me mostraram aqui, que é uma relíquia. Eu não vou tirar do saco plástico, mas depois vocês pedem para ele mostrar, que é esse aqui, ó. Esse aqui você fez que tinha quantos anos quando você fez esse aqui? Acho que 5. 5, né? Gente, é um livro interativo, tá? Sabe aqueles livros que faz uma pergunta? E, ó, isso é reflexo, é isso? Isso é reflexo? É ou não é? Essa é a pergunta e esse é o título do livro, né? Não me pergunte o que é reflexo, tá? Eu vou ter que ler para entender. E aí tem 2 respostas, não é e é sim. E embaixo das respostas, você levanta o não é e o é sim, tem mais um texto ali. Isso ele fez com 5 anos. Muito legal, né? Então tem muita coisa aqui dentro, muito material. Então eu vou aproveitar e já vou te fazer mais uma pergunta, Arthur. Você está lançando a primeira música, você escreveu um livro para o Prêmio Sesc. Como é que você se inscreveu no Prêmio Sesc? Como é que você soube que teve esse prêmio? Eu estava saindo da aula, terminou a aula, e eu vi um cartaz dizendo que concurso literário do Sesc. Aí eu falei pro meu pai, e ele disse que eu podia escrever um texto. Eu já tinha tentado 2 vezes, e na terceira eu escrevi o livro do Pinto Júnior. Ah, você já se inscreveu outras vezes? Uhum. No prêmio? Não tinha sido selecionado? Não. Ah, olha isso, gente, não sabia. Olha só, você já tinha se inscrito 2 vezes. Puxa, botou a gente no chinelo, hein? Às vezes eu não me inscrevo nem a primeira, não tenho coragem de escrever nem a primeira vez num prêmio. O rapaz se inscreveu 2, não foi selecionado e na terceira foi. Olha aí, força de vontade. Legal, parabéns. Já conversamos mais um pouquinho. Lemas, ia te perguntar, né? Você tem os outros 2 livros seus, autorais, e um livro de outra pessoa, e agora o do Arthur.
A gente que te conhece, conhece o teu trabalho, eu já vi outras coisas suas também. O Lemas faz uns murais imensos, lindos, assim, de grafite. Já vi várias obras suas em lugares que você nem sabe. Eu vi sabia que era seu. A gente comenta, né, André? Já vi também a sua exposição que você faz lá na feira, com os quadros e tal. Dá para dizer que você tem já uma identidade. A gente olha para o teu trabalho e percebe, nossa, isso aqui é a cara do Lemas. Sabe quando um artista ele tem algo que é muito seu, né? Aí eu queria te perguntar, como é que você faz para diferenciar uma obra de outra, no caso de livro, né? Já que você tem uma identidade sua própria, e uma coisa que eu observo na tua identidade são os detalhes. Você é uma pessoa que coloca muitos detalhes, vocês vão ver nas ilustrações. Quando vocês forem ler o livro, leiam as imagens e vocês vão ver uma outra história nas imagens. Dá para aprofundar a história que o Arthur escreveu através das imagens do Lemas. Como é que você faz para que cada livro tenha seja uma obra única e que não seja algo que você já fez? Entende a minha pergunta? Você tem a sua identidade, mas cada obra é uma obra. E você consegue, eu considero que você consegue fazer isso. Eu só tenho essa curiosidade. Como é que você faz essa diferenciação? Eu não sei. Você pode contar um pouquinho como é que foi o processo do Pinto Júnior, talvez isso... que já faz bastante tempo, assim, eu tinha quase a idade dele, assim, quando eu comecei a desenhar mesmo, a fazer... Eu já comecei direto pintando no muro, em grande escala, assim, e no grafite tem muito isso, assim, entre os grafiteiros, de tu ter a tua marca, né, ser reconhecido para não ficar copiando os outros, assim, né? Não ser só uma cópia, enfim. Mas eu acho que é mais recente essa coisa de conseguir enxergar assim em série, porque eu já estudei tanto, já perambulei por tantas técnicas também que quando eu li o texto do Arthur, eu já me levou para essa terra meio medieval, assim. Então é isso, tá aqui, já está ambientado já, né? E aí a gente conversou sobre paleta de cores ali, né? Enfim, de chegar num consenso. E é isso. Daí os personagens eram todos... teve algo interessante assim, que foi muita coincidência que quando eu comecei a estudar e a fazer os personagens, as galinhas do vizinho começaram a invadir meu terreno ali. Não só as galinhas, mas os bodes também. E aí as cabras ali tiveram uns cabritinhos, aí eles andavam, as cabras comeram as nossas plantas todas lá. E isso foi muito interessante, assim, foi uma coisa que tipo, foi só no semestre passado que eles estavam lá, enquanto eu estava ilustrando. Depois, não sei, nunca mais vi os bodes, as galinhas de vez em quando aparecem. Mas foi isso, assim, foi uma curiosidade só que aconteceu, e eu ficava lá observando e desenhando e vendo que as galinhas cada uma tinha uma personalidade, cada uma tinha uma cor, o galo também era muito diferente, enfim, era isso. Você falou que achava que não sabia, mas você acabou de dar algumas direções, assim, né? Escolher uma paleta de cores, ter uma referência de uma época ou de alguma, no caso aqui, né? Teve essa ideia de localizar assim num período medieval, né? Que a gente falou ali, tinha algumas, o Arthur deu algumas referências do que ele gostava, né, Arthur? Né? Quando a gente sentou para conversar com Lemas de histórias que ele gostava. E só para complementar, eu acho que quando eu vou fazer algo assim, eu
tento fazer como se fosse meu também, assim, sabe? Uma coisa para poder dar essa cara, né? Se eu entro tentando só ilustrar para o outro, fazer o que os outros querem, eu não consigo dar a minha cara, nem assim a alma que eu acho que é fundamental para aquilo também, né? Legal. Bom, entrando um pouquinho mais na história, vou fazer uma pergunta que é para vocês dois, né? Porque o Arthur conhece muito bem essa história, foi ele que escreveu e reescreveu, e a gente, na hora da edição, né, Arthur, puxou de tudo quanto é lado, observou essa palavrinha, aquela outra, né, que é esse trabalho da coordenação editorial. E o Lemas também leu várias vezes, imagino, né, Lemas, para ir compreendendo essa história. Eu queria saber de vocês qual é a parte da história que fez vocês rirem, se divertirem mais, ou que parte você se divertiu, Arthur, fazendo, porque assim é muito divertido esse livro. Certamente você se divertiu também, né? Que parte da história do Pinto Júnior vocês mais se divertiram fazendo? E se tem alguma coisa a mais que vocês colocariam na história, que vocês acabaram não colocando, que você acabou não colocando na história, ou alguma imagem, Lemas, que te passou assim, que você gostaria de ter visto, de ter feito no livro, mas que não cabia, que vocês ainda gostariam de ter inserido? A parte que eu mais gostei de escrever foi aquele escala o muro com a espada fincada no vão dos tijolos. Parece que foi fácil de escrever. Não demorei tanto e gostei. Gostei bastante de escrever. Essa parte. Uhum. E também uma parte muito divertida, né? Vocês imaginem um muro imenso, e o Pintinho tem que pular por cima desse muro, e ele tem uma espada, e ele vai escalando esse muro com essa espada, né? E para nós também essa imagem foi bem forte, né? Porque as capas tiveram várias versões e todas elas tinham o muro envolvido. Acho que o muro é bem impactante mesmo, né? É verdade, é verdade. E então, essa foi a parte fácil para você escrever, mas qual é a parte que você mais gosta, que você mais se diverte na história? Acho que também é essa. Do muro? Uhum. Ele pula enquanto lê a galinha ruiva. Não, essa é a minha parte preferida também. Essa é a minha parte. Quando ele pula do alto desse muro, e o muro é tão alto que na queda dá tempo de ler a galinha ruiva. E ainda ele está lendo a galinha ruiva. São muitas sacadas boas, né? É verdade, essa parte é muito divertida. E para você, Lemas? Uma parte divertida. Essa parte é bem boa. Ele caindo ali. É uma linguagem que eu vejo assim muito da criança, do adolescente ali, né? Que é uma coisa bem absurda, assim, né? Cair, ler um livro e ao mesmo tempo enfim, tem essas coisas assim que eu imagino que às vezes um adulto de repente não escreveria assim, né? Não teria essas sacadas assim, essa brincadeirinha. Mas foi isso. Eu perguntei, a outra pergunta que eu fiz é se vocês teriam alguma coisa que vocês imaginaram para essa história que vocês não conseguiram colocar, seja no texto ou seja na ilustração. Porque tem uma coisa também, né? A gente vai escreveu uma história tal, entregou para o prêmio, está pronto. Só que depois, eu ainda queria mexer. A gente vê muito isso com o autor e a autora, né? Será que não dá para tirar isso aqui, botar aquilo ali? A pessoa nunca acha que está pronto, né? Então, por isso que eu perguntei se tem alguma coisa ainda que você gostaria de colocar e se tem alguma imagem que te passou pela cabeça, mas que afinal não cabia ali, mas que você gostaria de ver o Pinto Júnior realizando essa imagem ali. Para mim, eu acho que não. O livro ficou
enquanto eu escrevi, eu imaginava ficar exatamente assim, ficou perfeito. Assim que eu queria. Bom. Ótimo. Eu dei uma entrevista ali pelo WhatsApp mesmo, né, para o pessoal do Sesc, e eu falei de uma imagem que me veio à cabeça, que seria no final, assim, eles almoçando juntos, assim. Tipo, isso, quando eu escrevi isso, que eu me dei conta que poderia ficar algo legal também no livro, assim, só uma, sei lá, uma vinhetinha deles num dia normal, assim, né? Sim. Tem uma cena no final de eles todos numa feira, assim, né? Que eu achei genial essa imagem que você fez. Porque isso não está narrado exatamente assim na história. Está narrado de que eles estão na cidade. Mas você fez uma feira, né? Daí tem um jacaré na feira, daí tem sei lá, um cervo com uma garça pousada em cima. Tem uns detalhes assim que o Lemas desenhou que não estavam escritos na história, né? Eu, enquanto ilustrador, assim, eu acho que eu não sei se eu ouvi isso alguma vez ou alguém me ensinou, mas é algo que eu tenho como meta, assim, é não fazer só o que está escrito, assim, tentar imaginar algo que poderia estar acontecendo nos detalhes, assim, né? Um olhar ou uma pedra a mais, um personagem que ele nunca mencionou, mas que está ali no fundo, enfim. Nesse sentido que eu acredito que eu possa acrescentar, né, sempre para algum texto. Legal. Nós temos só mais alguns minutinhos, então eu tenho mais algumas perguntas, mas eu vou guardar elas para fazer num outro momento. E eu vou abrir aqui para a plateia. Se alguém aqui da plateia gostaria de fazer alguma pergunta para o nosso autor, Arthur, ou para o nosso ilustrador, Lemas? Alguém? Vai, André. Aqui, ó. O André também é coordenador editorial desse livro. Só um comentário, né? A gente trabalha com os livros e a nossa casa circulam os textos, né? E nós temos um filho de 10 anos. E ele leu o texto do Arthur ainda no computador. E ele leu uma vez, leu 2 vezes, leu 3 vezes. Do nada, a gente leva ele para a escola, ele está lá atrás no carro, daqui a pouco ele grita alto: ovelhas más. Aí passa outro dia, uns 2 dias, 3, ele chega para almoçar e diz assim: ovelhas más. Ficou o registro. É porque pegou ele leu várias vezes. Verdade. E o legal é que ele lê os textos antes de ser livro, né? Então ele leu no computador, no Word ali. E a gente também via ele lendo, os 2 textos ele leu. E a gente via ele lendo e dando gargalhadas, né? Aí ele é o nosso conselho editorial mirim, né? Se passa pelas gargalhadas dele, a gente está feliz, assim, quer dizer que tá funcionando aquele texto. Aqui, ó, tem alguém querendo fazer uma pergunta aqui, ó. E no cantinho. Eu sou o Murilo, eu quero perguntar para vocês se foi difícil fazer o livro, se demorou demais. Perguntar se foi difícil fazer? Se demorou. Para vocês. Demorou... foi difícil, demorou 1 ano para escrever. Eu acho que eu demorei 1 mês, assim. Mas para fazer o livro, 1 ano. Quer falar, Lemas? Deu mais trabalho do que eu tinha imaginado. E todos tinham imaginado. E foi bem difícil, sim. Eu inventei muito detalhe. E aí deu um trabalhão. Mas eu gostei do resultado, assim, pelo menos. Legal. Tinha alguém aqui que tinha ali... já está ali o microfone? Eu já sou primo do Arthur faz muito tempo. Com certeza. Na parte da coragem, que falaram que ele tem, não.
tem? O Arthur não tem? O Arthur não tem. Ah, é? Não. Puxa vida, se o Arthur não tem, eu tô ferrada, cara. Tem medo de inseto. Ah, O João Vicente, força? Não muito. Inteligência tem. Junto do irmão, tem que puxar o irmão. e você é amigo deles, é? Não, primo. Ah, você é primo? Eu que Ah. ajudei eles a pegar o Pinto Me ajuda, Júnior. né? Ô, Arthur, eu acho que sabe o que vale agora tu também dizer alguma coisa dele, porque o cara vem aí no teu lançamento, diz que tu não é Verdade. corajoso, diz que o teu irmão não é forte, cara. Não é muito forte. Conta alguma coisa dele aí pra nós agora também, cara. Brincadeira. Fala. Tá, mas tu quer fazer algum comentário sobre o livro também? Eu já sabia faz muito tempo que ele ia conseguir fazer esse livro, por causa que a inteligência, ele tem muita inteligência, já faz muito tempo que eu já sei, por causa que, tipo, a aventura do Pinto Júnior, eu já sabia, por causa que ele é muito inteligente, ele já conseguiu fazer vários livros de criança, desenhar, fez mural. Isso que eu gosto muito nele, que ele tem um rendimento, uma inteligência gigante, enorme, que uma imaginação de outro mundo. Isso que eu gosto muito nele, porque ele inventa, ele faz muita coisa. Que legal. Poxa, que legal, hein? Teu Obrigado. primo vir aí falar isso pra você, hein? Obrigada. Eu gostaria de agradecer ao meu avô, que deu uns 60 reais pra gente gastar na maquininha de bichinho. Que... Ah, o patrocínio foi do vô. O vô tá aqui. Ah, não foi o outro vô? Ah, tá. Tá aí, ó. O vô tem a ver com a história. Vocês veem que vocês estão tudo envolvido, né, gente? Tudo envolvido. Legal. Tem mais perguntas, tem mais duas ali, tem mais alguém aqui. Vai primeiro aqui, que o microfone está aqui do ladinho, depois vocês duas aqui, tá? Ah, já... Não vai? Não é uma pergunta. Como você parece mais velho tendo 11 anos? Adoro a sinceridade das crianças. Poxa, que saia justa, hein, amigo? Você quer responder isso? Todo mundo que eu conheço, tipo, pergunta a minha idade e eu digo que eu tenho 11, aí fica chocado. Fala, nossa, parece ter 14, 15. Que eu cresci bastante antes da hora. Acontece algumas vezes, né? Olha, isso é muito legal, né? A gente está falando sobre esses assuntos também, né? Ah, o Arthur é muito inteligente, ele não é corajoso, mas ele é inteligente. Esse ali não é forte, é fraco, é forte, não é. Porque é isso, né? As pessoas são diferentes e tá tudo bem, né? Você, talvez, agora, de 10 para 11, você cresceu mais rápido do que outras pessoas estão acostumadas, mas talvez em outro momento da vida você não envelheça mais tão rápido. Sei lá, a vida, ela tem fases únicas, especiais de cada pessoa, né? Legal. Que livro vocês se inspiraram? Eu me inspirei principalmente no Mágico de Oz. E também Senhor dos Anéis, porque é uma aventura que eles seguiam uma trilha para chegar a um objetivo que é muito longe, aí a aventura se passa nessa viagem. Não, eu me lembro que eu fui ver os filmes de animação, que eu adoro ver, assim, né? E tinha A Fuga das Galinhas, que eu assisti, o Galinho Chiquiliro, eu acho, e As Galinhas do Vizinho. E é isso, eu acho que foi isso. O vô quer fazer uma pergunta, uma colocação? Tem um microfone ali, ó, para o senhor. Quando eu era pequeno, eu cuidava dele, né? Porque o pai e a mãe estudavam à noite, né? Eu cuidava dele. Então, eu assistia aquele filme, A Galinha Pintadinha. Só queria assistir aquilo. Galinha Pintadinha. Vô, quero ver a Galinha Pintadinha. E adorava aquilo, né? Só queria ver a Galinha Pintadinha. Ficava aquilo o dia
A noite toda, os pais chegaram às 10, 11 horas da noite em casa, né? A minha pintadinha, então, eu tinha a galinha, né? Eu pintei a galinha, né? Deu certo, né? Obrigado, né? Valeu a pena assistir a Galinha Pintadinha muitas vezes. E criança é assim, né? Que assistir uma coisa é sempre aquela coisa, numa determinada idade, né? Depois é que vai querendo variar um pouquinho, né? Mas tem uma fase que a gente quer assistir sempre a mesma coisa, fazer sempre o mesmo jogo, né? Repetir, repetir. Conta de novo aquela história, né? Isso é muito legal. Gente, mais alguma pergunta? O vô aqui também quer falar. Pega só um pouquinho, o microfone está chegando para o senhor aí. Antes, parabenizar a ilustração. Fiquei impressionado com o trabalho. Parabéns, viu? Grande artista. Quanto ao Arthur, eu moro em Itajaí, o vô Jacó cresce e sai mais próximo. Estou sempre na casa dele. Se encontra muito com o Arthur e com o João Pedro, o João Vicente, na casa dos avós. Isso é muito amor. Mas eu queria perguntar ao Arthur sobre a participação do João Vicente. Algum palpite, alguma colaboração importante, algum exemplo que você viu? Você já falou que viu nele, né, a expressão de uma pessoa forte, inteligente e corajosa, né? Mais alguma coisa, ele deu alguma dica na história, na composição de história? Vocês conversavam de vez em quando, discutiam se fica bem, se não fica, ou ele não foi quase bom? E não. Ele me ajudou a pegar o Pinto Júnior e... Te ajudou só a capturar o Pinto Júnior naquela máquina lá. Eu vi ele se brincava um monte com o Pinto Júnior e... Então, acho que ajudou nisso. Também leu no meio da história, disse o que estava achando, deu uma opinião e aí eu decidi... E aí foi isso. Já é uma bela ajuda, né? Assim, o fato de ele brincar e você assistir as brincadeiras dele, se inspirar nessas brincadeiras, depois ele ler e você perguntar para ele o que ele estava achando, já é uma bela ajuda, né? Do irmão. Esse é um ponto bem importante que, como coordenadora editorial, gostaria de ressaltar. Assim, a gente está, pela primeira vez, editando um livro de um pré-adolescente, né? De uma pessoa de 11 anos, que começou com 10, né? E, bom, para nós isso foi muito, muito sério, muito levado a sério, porque a gente precisa cuidar, né? Quando é uma criança, quando é um adulto, a gente já tem que cuidar, porque são muitas expectativas daquele autor, daquela autora, da pessoa que chega e nos deposita com confiança o seu material para que a gente faça o trabalho editorial. A gente já tem que ser cuidadoso, delicado nas colocações, nos questionamentos, nos apontamentos. Mas quando é um pré-adolescente, esse cuidado tem que ser ainda maior, né? São muitas expectativas, né? E, ao mesmo tempo, a gente também encarou como algo assim, é algo de uma criança ou de um pré-adolescente, né? Ele, nessa idade que ele está, ele tem direito de se expressar da forma que ele quiser, seja com música, com teatro, com literatura, que é como ele está se expressando. Isso não quer dizer que ele vá ser profissionalmente um escritor, um músico. Lógico que isso pode influenciar na vida dele, mas a gente não precisa depositar nele essa responsabilidade, né? Na verdade, nem sobre um adulto a gente precisa depositar, porque as pessoas podem ser o que elas quiserem quando elas quiserem, né? Eu mesma já mudei de carreira 3 vezes. Então, tudo bem, né? A hora que aquele ciclo fechou, deu, e eu posso fazer outra coisa, né? Mas ao lidar com uma pessoa tão jovem, a gente tem que ter muito cuidado. E nesse caso foi muito legal, porque a gente teve a participação da família do Arthur.
todo o tempo. Né? A gente teve a mãe, teve o pai, dando respaldo, né? E as conversas com ele nunca eram com ele, eram com a família, né? Lógico que o texto é dele, todo mundo respeitou as opiniões dele, as solicitações, os anseios e os desejos dele, porque o material, o texto, quem escreveu foi ele, mas todas essas coisas que aconteciam eram feitas com o apoio dessa família, né? E assim segue, né? A gente pode ver que a família do Arthur está aí amparando ele, né? E conduzindo ele. A mãe está aí, o pai, né? Os avós, né? Os primos. E isso é muito bacana, né? Então esse é um cuidado bem importante que a gente tem que ter, né? Todo mundo esteve envolvido, até o irmão opinou ali, auxiliou nesse processo. Fala, vô. O avô dele também foi escritor, né? E o pai dele também já fez 2 livros, também é escritor, formado em História, doutorado em História. Né? Isso é importante, já, o filho já nasce com... Já puxa, né? Peixe. É isso aí. As referências, né? Que a gente tem, né? Referências e estímulos, né? A gente vai estimulando a criança, vai possibilitando ela experimentar coisas, né? E ela vivenciar coisas, né? Que o Arthur está vivenciando aqui hoje, tendo o seu livro publicado. Vocês querem falar mais alguma coisa que a gente não conversou, que vocês ficaram com vontade de falar, de contar para a plateia? Querem se despedir, agradecer, fazer uma colocação? Chica, posso só pedir para você, prometeu para a gente que ia falar da sobrecapa? Pode apresentar rapidamente? Sim, vou mostrar. Eu até já tinha soltado aqui. Eu ia dizer para vocês que, assim como o outro livro que a gente editou, do Bruno, que tem um jogo dentro, né, que o André mostrou para vocês, que é um jogo que você vai ter que recortar e fazer um jogo de memória ou de jogo de bafo. Esse livro do Arthur também veio com um jogo, que é essa sobrecapa. Então, tem essa sobrecapa e essa aqui, então, é a capa do livro. Vamos separar? Então, o livro está aqui, né? E o que é essa sobrecapa? O Lemas, inspirado aí por essa ideia, que eu já não me recordo de quem que foi. De quem foi, Mari? Foi da Mari, de fazer esse tipo de jogo, né? Fez um jogo de tabuleiro, né? E a ideia aqui, até o Lemas escreveu, sugeriu que se jogue com baguinhos de milho de pipoca. Então você vai com um dado, vai jogando e cada um tem o seu baguinho, só tem que tentar achar milhos de pipoca de cores diferentes, né, Lemas? E tem, né? Existe, né, gente? Pipoca preta, pipoca vermelha, branca, amarela. Pronto. Você põe ali os baguinhos de milho de pipoca, vai jogando e vai passando pelas aventuras aqui e vai vivenciando o que o Pinto Júnior vivenciou até ele chegar lá no castelo, tá? Então, uma grande aventura que você pode viver se você tiver esse livro aí que vocês terão agora. Então, agora sim, vamos nos despedir? Querem dar um tchauzinho aí, agradecer alguém? Arthur, com você primeiro. Muito obrigado à minha família, que me apoiou, e todo mundo está presente. Obrigado, Gica, André, principalmente aí pelo convite, esse maravilhoso convite. E toda a equipe do SESC, todo mundo que está aqui, muito obrigado. É isso aí. Aproveitem o livro, joguem. É isso aí. Também gostaria de agradecer ao SESC, que fez o concurso. Se não fosse o SESC, eu não poderia estar aqui. E a Gica e o André. Obrigada. Bom, nós da Editora Traço Capturas agradecemos ao SESC pelo convite para realizar esse trabalho, agradecemos a vocês todos pela confiança, né, e por esse trabalho tão harmonioso e colaborativo que a gente teve, e agradecemos a plateia que ficou aqui com a gente conversando até agora. Obrigada.
Quero agradecer, então, a Gica, ao Arthur, ao Lemas. E antes de nós prosseguirmos, né, para a nossa sessão de autógrafos, tanto do livro A Queda de Ícaro e As Aventuras de Pito Júnior, na nossa biblioteca, nós queremos agradecer a participação, a presença de todos até esse momento. Nós estamos encerrando oficialmente esta programação especial. Acho que foi uma jornada repleta de histórias, de encontros, de inspirações. E, em nome do Sesc Santa Catarina, nós agradecemos imensamente a presença de cada um de vocês, que tornaram este momento ainda mais significativo e especial. Nós agradecemos e desejamos que na nossa próxima edição do Prêmio Literário Sesc Criança todos estejam presentes. Então, agora, pedimos que todos sigam para a nossa biblioteca. Obrigada.